Alô, amigos do Agronegócio, está no ar mais um Agro 360, sempre trazendo convidados especiais, sempre falando de tudo aquilo que envolve o agronegócio de uma forma geral. E hoje eu vou falar com uma advogada, já falei com outros advogados aqui, mas hoje de um formato totalmente diferente, leilões rurais. Você sabe como é que funcionam os leilões rurais? Muito bem, tá aqui comigo Deise Amaral, ela que é do Lucro, a empresa Lucro Agro Investimentos. Tem muita coisa pra gente falar, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Obrigado por aceitar aqui. o convite nosso, por estar aqui com a gente. O prazer é meu, muito obrigada. E eu acho que quem tá em casa tá vendo, olha, o Rafael tá de boné hoje, é porque ficaram prontos os nossos bonés do Agro 360, então você já vai receber o seu. Você usa? Eu uso. Então tá bom, tem que tá ver aí, ó. fazenda, né? Quando vai comprar tem que ver. Aí, ó lá, já vai de bonezinho do Agro 360. Muito bonito. Deise, muito bem, vamos lá, vamos falar muito de negócio, de leilões rurais, leilões de fazendas, né? Sim. Mas vamos primeiro contar a história da Deise. Como é que começa a sua história com o agronegócio? Como é que foi isso aí? Então, eu nasci na fazenda, né? De onde você é? Eu sou de Minas Gerais, uma cidadezinha muito pequena, chama Vazante, que tem 20 mil habitantes, porém eu fui criada numa cidade de 500 habitantes. Eita. É quase uma fazendinha mesmo. Chama Claro de Minas. Meus avós ainda moram lá, eu vou 2 vezes por mês ver eles. E eu tenho muito orgulho de ter nascido na roça mesmo. A gente antigamente não chamava fazenda, né? Era roça. Eu acho que essa é uma característica muito de Minas, né? Meu pai era de Minas, a gente sempre falava, tô indo pra roça. Sim. Né? Alguns lugares falam, roça é a lavoura, né? Mas a gente falava isso muito, vou pra roça hoje. Sim. E é engraçado que antigamente era feio ser da roça, né? Andar com carro sujo de terra. Agora hoje o agro é pop, mas antigamente não era não. Mas até eu lembro quando eu fui estudar na cidade, o pessoal, você é da roça? Eu falei, sou lá do Claro. Mas então, nasci lá, meu pai é tratorista, minha mãe manicure, e eu tenho muito orgulho das minhas origens, porque o meu avô é da fazenda, assim, mexe com fazenda a vida toda, plantava banana, gueiroba, milho, essas coisas de pequena propriedade. E então, a gente já começou desde pequeno a entender como que funciona. Meu avô, apesar de não saber assinar o nome, é um negociador nato. Os meus 2 avós, que eram aqueles, chamavam antigamente de catireiros. Então, eu aprendi a arte da negociação desde pequena. Então, admiro muito meu avô, a forma que ele negociava, a inteligência de comprar boi, né, e revender. Então, a minha paixão pelo agro e pela negociação é desde pequena e até hoje. Então, você tinha esse envolvimento no agronegócio, na negociação de animais, etc. E pensava no direito como uma profissão ou ainda não? Não, na verdade, assim, o meu avô foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Meu avô, apesar de não saber assinar o nome, ele gosta muito dessa parte de ajudar as pessoas a estudar. Então, quando eu era criança, ele falava assim, eu quero que você faça uma faculdade quando você crescer. Aí ele falou, você faz medicina, eu vou pagar. Nem que eu vendo a minha terrinha, mas eu quero te formar. E eu fui criada muito na casa deles. E aí meu avô falava que ou vir advogada, você tem que ser doutora. Ou médico ou advogado. Eu falava, médico eu não tenho muito jeito, né? Aí meu primo fez medicina e eu falei, não, para mim é impossível fazer medicina, não combina comigo. E então tinha uma oportunidade de fazer direito numa cidadezinha lá perto, que chama uma cidade um pouco maior que a minha, né? Paracatu, que é onde eu moro há 20 anos. E fui fazer direito, não imaginava que eu ia gostar da área, fiz pela oportunidade de fazer uma faculdade, porque ele se dispôs a pagar para mim. E a gente com problemas financeiros, assim, uma família simples, eu tinha que fazer o que ele estava disposto a pagar, né? Eu não podia decepcionar ele. Então, eu comecei a fazer faculdade, com 21 anos eu já era formada, com escritório, com 2 filhos pequenos. Caramba! Minha vida correu muito rápido. Você sabe que, não sei, na década de 80 para 90, teve um momento que o agronegócio, pelo menos na minha região onde eu moro, teve uma decadência e que muita gente vai pra cidade. Ninguém queria deixar a família. Eu acho que essa nossa geração aqui veio um pouco pra cidade por questão de que não se acreditava em ter um futuro garantido dentro do agronegócio naquele momento, né? Tanto é que foi da onde que surgiu as dívidas, né? Foi no plano Collor. As pessoas faziam um financiamento para comprar um trator e perdiam a fazenda inteira. Era impagável, né? Então, juntou esses problemas da economia, esses juros absurdos. Os bancos, na época, não tinham freios, né? Os bancos cobravam o juro que queria. Quando eu me formei em advocacia, minha primeira demanda, graças a Deus, foi para esse lado, porque foi onde eu aprendi tudo sobre dívidas rurais. Eu tinha um problema familiar, o meu avô tinha sido avalista de uma dívida que era impagável, eram juros de 26% ao mês. 26% ao mês. A gente pegava direto juros, assim, quando você olhava a cédula e fora as capitalizações. Então, eram impagáveis os financiamentos, o que ocasionou a perda de muitas fazendas.
E juntou também que época a agricultura não era tão forte, né? A exportação de commodities não era tão forte como é hoje. Então, assim, realmente foram muitos anos de vacas magras do agro. Eu lembro que meu pai mesmo tirou um financiamento para batata, e batata é uma questão, uma lavoura muito complicada, né? Ela pode do dia para a noite ela perder tudo com umas... Bom, toda lavoura é assim, né? Mas o HF é pior, né? E acabou quase que quebrando também na época, eu lembro disso. Mas foi isso que te deu o gatilho para sair para a questão das dívidas rurais? Eu me formei e a primeira coisa, meu avô falou, você tem que resolver um problema que eu tenho lá. Você formou sem pensar que falava, vou montar uma empresa de dívida para defender dívidas rurais, não? 2 crianças pequenas, vendendo alho na feira na época que o meu ex-marido produzia alho, a gente vendia na feira, vendia nos supermercados, e assim, eu precisava formar, né? Formei, passei na OAB já rápido, de primeira, e quando eu comecei, aí meu avô falou, formou, pegou sua OAB, né? Aí falou, vem aqui que eu já tenho os problemas para você resolver. Eu fui avalista desse, eu tô para perder minha terrinha, que é uma pequena propriedade. Você vai ter que resolver. E meu ex-marido também tinha umas dívidas muito grandes, também que ele tinha herdado, essas dívidas eram impagáveis. Eu falei, então vamos estudar. Só que quando eu comecei a estudar, é um ramo muito específico do direito, as dívidas rurais. Você não aprende na faculdade. E naquela época, hoje tem muitos advogados especialistas, naquela época não tinha. E eu olhei e falei assim, nossa, nós estamos tudo ferrado. Leilão se aproximando, e não achava ninguém, eu fui em vários advogados renomados da região, e todos eles falavam, não tem saída, já transitou em julgado, não tem saída. Naquela época estava começando o Google, assim, essas pesquisas, eu escrevi no Google e coloquei lá, advogado especialista em dívida rural. Apareceu um em Barretos, que é até meu professor, que eu sou fã dele, devo tudo a ele, Dr. Carlos Alberto Pereira. Hoje não está muito na ativa, não. Acho que já ganhou tanto dinheiro que não quer nem mexer mais com isso. Mas ele foi uma referência, foi uma pessoa muito importante na minha carreira. Não tenho tanta amizade com ele hoje, mas eu gosto sempre de falar, de reconhecer isso aí. E, no mais, foram os clientes que confiaram em mim, porque eu era uma recém-formada. E comecei a trabalhar para o meu avô. E deu certo. Como é que foi essa história do seu avô? Qual era a questão? Tinha uma dívida de ele foi avalista? Ele foi avalista de alguns amigos, e os amigos não conseguiram pagar as dívidas, e a fazenda dele estava indo a leilão. E na leilão. E aí você conseguiu fazer o quê? Bloquear o leilão, foi isso? Sim, na época a gente conseguiu bloquear o leilão, eu renegociei as dívidas do meu avô, mas o mais importante era uma dívida que meu ex-marido tinha, que uma dívida de uma fazenda que estava nos dias de leilão. Dívida que ele mesmo tinha Não, tido. O pai dele tinha feito. Certo. Na época dos anos 80 também, e eram impagáveis. Porque nós conversamos aqui com o Marcos Vinícius, que é nosso amigo, né, em comum, que ele falou muito sobre essa questão dele, né, de ele defender as dívidas rurais, quando o cara tira um financiamento. Sim. Você também tem esse trabalho. Eu comecei minha carreira com isso aí. Eu fui para essa área de renegociação antes de chegar no leilão. Sim, o leilão estava se aproximando, um dos casos mais famosos que eu acho que eu consegui resolver na época, foi o primeiro de impacto, assim. Era uma fazenda muito boa, porém pequena. O valor da dívida era mais ou menos 30 vezes o que ela valia na época. Nossa. Então, era impossível pagar. E faltava um mês para o leilão, foi quando eu procurei o Dr. Carlos, expliquei a situação para ele, falei, nós vamos perder tudo. E ele me passou um honorário que era impagável. Aí eu falei assim, Dr. Carlos, é impossível, só se eu vender minha casa para pagar o senhor. E ele se comoveu, porque eu estava com um recém-nascido. Recém-formada, com neném recém-nascido, com as outras crianças pequenas. Ele falou assim, olha, faz o seguinte, você não é advogado? Eu falei, sou, doutor, mas eu não sei nada disso não, eu tô recém-formada. Ele falou assim, não, faz o seguinte, compra meus livros, compra meus DVDs na época dos meus cursos, e entra num curso que eu tô dando em São Paulo, e eu vou te ensinar tudo. Ele falou assim, eu preciso fazer, eu não tô querendo ajudar as pessoas agora. Ele falou assim, você vai me pagar só uma consultoria que eu só vou te responder e-mail. Eu nunca vou ler processo seu. Você me manda uma mensagem com uma pergunta e eu te respondo. Só isso. Uma pergunta que eu tinha direito, uma pergunta por semana. Uma por semana? E eu que falo demais era difícil, né? Mas foi a melhor coisa. Eu lembro que eu invernei assistindo todos os DVDs, as aulas, anotando tudo, li o livro dele, cada palavra, e consegui resolver esse problema. E foi quando a hora que eu consegui suspender esse leilão, que eu segurei 8 anos o leilão, que estava faltando um mês, foi quando as pessoas começaram a me conhecer. Nossa, ela resolve o problema de leilão. Aí começou a aparecer vários produtores rurais com as fazendas indo a leilão, e eu consegui, graças a Deus, ajudar muita gente. Eu acho que eu já ajudei mais de 200 produtores rurais, acho que até bem mais. Conseguimos resolver problemas assim, dívida de 139 milhões, a gente pagou com 1,
mas com muita estratégia, porque não é só ir lá no credor, né? Você tem que montar vários processos mostrando todas as fragilidades da lei, do processo, os erros dessas cobranças de juros absurdas. Porque na época os bancos não tinham freios, não tinha uma lei que falava o banco só pode cobrar 12% ao ano. Isso foi recente. Então os bancos cobravam o que queriam. Então, eles cobravam juros de 26% ao mês, chegavam a ter isso, juros de 10% ao mês, 5% ao mês. O produtor rural ia lá, geralmente, hoje, os produtores rurais tem muita informação. Você pega o WhatsApp aí, minha avó, com 86 anos, assiste vídeo no WhatsApp o dia inteiro. Naquela época, era impossível meu avô saber o que era uma capitalização de juros. E eu peguei as cédulas do meu avô, estava lá, juros capitalizados pelo método hamburguês. Como que meu avô saberia o que é isso? Nem eu sei o que é isso. Tô querendo até te perguntar o que é. Pois é uma forma de capitalização de juros muito pesada, que o seu juro ele vai duplicando de uma forma. Hoje você deve 1.000, amanhã você deve 2.000 e quando você vê, você deve milhões. Então, nós começamos isso aí, consegui ajudar muita gente. E nesse meio do caminho, eu falo que só não resolveu o problema das dívidas impagáveis quem não quis, porque nós estamos há muitos anos de agronegócio muito bom, bons advogados, que graças a Deus o Dr. Carlos mesmo é um que ajudou a formar muito advogado bom no Brasil. O agro deu certo, o STJ normatizou a cobrança de juros para o agro, para o crédito rural. Os bancos começaram a se adequar, os bancos negociaram muito mesmo, a União também veio com parcelamento de umas dívidas, com vários acordos, nós conseguimos ajudar muita gente. E quem que ficou para trás nisso aí? Aquela pessoa que era desorganizada, financeiramente ou emocionalmente. Aquele que tinha briga com os irmãos e acabou não conseguindo chegar num consenso e negociar, ou vender a fazenda, pagar e ficar com alguma parte, comprar uma outra terra. E aí essas pessoas, infelizmente, ficaram para trás e muita gente está perdendo essas fazendas hoje. Por desorganização mesmo. Esses juros absurdos que você está mencionando, ele vem lá da década de 90. 80, 90. 80, 90. A partir do ano 2003, 2004, por aí, foi quando o STJ, ele pacificou esse entendimento, aplicou os juros cobrados para atrás, né? Aplicou essa nova norma de 12% ao ano, mora de 2%. Antigamente, eles cobravam a multa de 20%. Se você não pagasse no dia, era um absurdo. Então, de 2003, por aí, eu acho que foi 2003 mesmo, o STJ pacificou isso aí, e os bancos começaram a cumprir essa lei, essa norma, né, essa jurisprudência, e também ele colocou uma forma o Banco Central começou a fiscalizar, o que foi muito bom para o produtor rural. Então, e os bancos, sabendo que erraram muito, eles faziam essas negociações absurdas. Dívida de 30 milhões, a gente pagava 2, 40. Porque tem muito banco que teve que devolver dinheiro para o produtor rural, né? Até hoje tem isso, não tem? Tem muita gente que tem um processo. Eu não entendo muito dessa área, mas eu sei que tem muitas pessoas eu sei que você tem como. Quem tirou dinheiro lá nessa época, teve juros abusivos as fazendas. Pode entrar em cobrança desse dinheiro. Pode, eu não sei se isso aí vai dar certo, se está prescrito, eu também não sei. Eu vi várias pessoas entrando, mas realmente eu não entendo da área. Mas eu sei que isso aconteceu mesmo e os bancos fizeram coisas absurdas, mas graças a Deus a gente conseguiu resolver muita gente. A gente ajudou muitos produtores rurais. E é onde entram os leilões. Porque quando a gente aprende tudo para defender, quase tudo, né? Para defender o leilão, que o devedor, eu comecei a entender, a conhecer uma pessoa do outro lado, que era o investidor que comprava imóveis em leilão. Eu fui num leilão, na época os leilões eram presenciais, eu conheci um cara, chegou com um chapelão, parecido com o seu, assim, um aviãozão e tal, e eu falei, pessoal, estava no meu leilão que eu fui defender. Eu fui trabalhar lá, eu tinha feito várias defesas, mas o leilão estava acontecendo. E eu cheguei para impedir que esse leilão acontecesse. Você pode conseguir, até no dia do leilão, segurar? Sim, porque eu tinha uma decisão do juiz falando que o leilão estava cancelado. Só que eu tinha conseguido essa decisão um dia antes. Não deu tempo do leiloeiro e o juiz ter essa comunicação. Mesmo que fosse feito o leilão, esse leilão seria cancelado. Mas eu não queria arriscar esse desgaste emocional para o meu cliente de acontecer um leilão. Então eu falei assim, peguei meu avião... Peguei um avião meu avião não, gente, avião da Gol. Peguei um avião em Brasília e fui para Fortaleza, que o leilão era do Banco Nordeste.
Cheguei lá e falei assim, vou já brigar com o leiloeiro aqui e falar com ele, você não pode fazer esse leilão, qualquer Não coisa. briga com o leiloeiro, não. E na época eu brigava muito, hoje eu não brigo não. Cancelando o leilão. Só que eu conheci esse senhor na sala de espera, tinham várias pessoas querendo comprar essa fazenda, e falei para ele, você veio para cá? Tal, perguntei, não, eu vou comprar essa fazenda, eu só trabalho comprando fazenda. Eu fui produtor rural há muitos anos, mas plantar, colher cansa, agora eu já estou mais velho, eu só compro fazenda e vendo no leilão. Como que funciona isso? Ele perguntou quem eu era, eu falei que eu era advogada do devedor, ele falou assim, não, agora eu não vou te contar não, porque nós estamos no ringue, depois da luta eu posso te contar num café. E foi muito interessante nesse café que ele me falou assim, Deise, eu compro fazenda. Você embargou o leilão? Conseguimos embargar, graças a Deus, e deu tudo certo. Ele ficou bravo, que perdeu uma viagem, né, por minha causa. E depois a gente foi tomar um café embaixo da sede do Banco do Nordeste, e isso em Fortaleza. Ele falou assim, não, eu só trabalho comprando fazenda, eu ando o Brasil todo. Eu compro, arrumo e vendo. E ele falou assim, é o melhor negócio que existe. Eu falei, seu Paulo, como que funciona mesmo? E ele falou assim, eu negocio, hoje eu tenho uns advogados dentro do meu escritório que trabalham para mim fazendo isso. Eu compro fazenda que vale 10 milhões por 300 mil. Eu falei, como assim? Ele foi me explicando como que ele trabalhava e eu fui entendendo a cabeça do meu oponente. Aí voltei para casa e resolvi estudar esse mercado. E realmente eu vi que ele era tão vantajoso que parecia até mentira na época, que é uma das coisas que acontece quando eu conto para meus clientes, parece que é mentira. Porque como que como que um juiz vende uma fazenda que vale 10 milhões por 500 mil reais? Por quê? Por falhas do advogado do devedor. Porque às vezes nem advogado tem, às vezes o devedor já morreu, os filhos não querem saber, às vezes essa fazenda foi vendida o ágio dela e o novo comprador não deu conta de pagar e abandonou. Isso acontece muito. E ninguém questionou, essa fazenda foi a leilão, a avaliação dela, por exemplo, era 1 milhão, uma avaliação errada, que acontece em 90% dos casos. Você está falando que a avaliação é feita por algum perito local, que aí pega lá um valor médio, mas as fazendas, na verdade, uma do lado da outra, tem 2 valores diferentes. Nem é perito. O oficial de justiça, geralmente o juiz expede um pedido para o oficial de justiça fazer uma avaliação. O oficial de justiça, ele não entende de fazenda. Ele chega lá e fala assim, olha, quanto que é o preço do hectare? Ou do alqueire. Aqui na região, vai na prefeitura, a tabela fala que o hectare é 10 mil reais. O oficial de justiça, ele não tem a obrigação de saber se ele tem pivô, se a área ela tem uma altitude X para plantar café ou alho. Ele não sabe nada disso. Ele pega por base a área mais barata do município e coloca na avaliação. Pergunta para os vizinhos, quanto que está valendo essa terra aqui? Uns 10 mil, uns 15 mil. Coloca lá na avaliação. Cabe ao advogado da outra parte provar que não vale aquilo. Só que não é só falar, né? Eu falo que na justiça, eu falo sempre com os advogados que trabalham comigo, gente, não é só falar, a gente tem que provar. Não posso chegar para o juiz e falar, doutora, minha terra não vale 15, ela vale 100. Eu tenho que provar, eu tenho que chegar com uma avaliação, com uma perícia e tal. E geralmente isso não acontece. Não acontece quando o advogado não faz isso, ou quando não tem advogado, ou quando a dívida ela é tão grande que o devedor já deixou para lá. Que acontece muito isso. A pessoa tinha uma dívida de 100 milhões, ela tem um patrimônio de 5, e ela desistiu, ela falou, não vou nem gastar dinheiro mais com isso, eu vou largar para lá. Era isso que eu ia te perguntar agora. Quando uma dívida de 100 milhões? 100 milhões. O cara tem uma fazenda que vale 20, vamos colocar um exemplo aí. Já perdeu. Aquela fazenda, ela não passa a ser do banco agora? Não. Na verdade é o seguinte... Porque eu entendo que se eu sou o banco, eu tenho 100 mil de crédito, que o cara não me pagou. Sim. Se eu vender a fazenda o mais caro possível, melhor. Por que ela sai tão barata? Na verdade, funciona assim. Além dessa questão da avaliação. São 2 cenários. Antigamente não existia a figura da alienação fiduciária, que hoje existe, um parênteses. Mas assim, existe 2 tipos de leilão. Existe o leilão judicial, que existe um processo por trás daquele leilão, e o juiz, para pagar uma dívida, para entregar ao credor o valor que devido, ele manda um imóvel penhorado a leilão. Existe o leilão extrajudicial, que é aquele que acontece muito da Caixa Econômica Federal, que eles faziam um financiamento, não pagou o financiamento, a Caixa toma aquele imóvel de volta e depois ela leva a leilão. Do mesmo jeito que acontece esses leilões de carro, de financiamento que a gente vê aí. Sim, sim. Então, o carro passa a ser patrimônio dela. Isso. E aí eles levam no leilão extrajudicial.
que esse leilão tem as vantagens e desvantagens de cada um. O leilão judicial, que é quando o juiz, através de um processo, manda um imóvel a leilão, o valor dele, que é o que eu te falei, o valor é o valor da avaliação. Independente do valor da dívida, não importa se a dívida é 100 milhões. O único imóvel que está penhorado, supondo, vale 5 milhões, foi avaliado em 5 milhões, vai à venda num leilão. Se a pessoa pagar 7, 8, às vezes existe uma disputa. Eu ofereço 5, você oferece 6 e marretou a 8. Então, fechamos o leilão com 8 milhões, paga o credor e o que sobrar ele vai ter que tentar receber de outra forma, ou ele fica no prejuízo. Então, mas se uma dívida, se sobra um saldo ali, ele vai para onde esse dinheiro? Na verdade, se sobra saldo, se é o inverso, o valor fica ali em juízo para o devedor pegar de volta. Tá. Mas se a dívida é muito maior que o bem, que a maior parte das vezes é isso, nós temos uma dívida de 100 milhões e o imóvel só vale 5. O credor fica no prejuízo. Que é quando é trabalhista, por exemplo, divide em partes... Sim. Quando tem dívida equilibradas ali. Quando tem dívida trabalhista, o juiz segura e cada um vai se habilitando para receber. Quem se habilita primeiro recebe até o limite daquele valor. Se não tem mais valor, ficam sem receber. Ah, então se tiver... Que é uma dúvida que as pessoas têm. Nossa, eu ouço isso assim... Porque eu achava que faria uma divisão proporcional no caso trabalhista. Quem chega primeiro. Se o advogado dormir no ponto e não ir lá habilitar, nunca vai receber. Então, assim, uma dúvida que as pessoas têm muito é, Deise, mas se essa dívida de 100 milhões, eu compro a fazenda de 5, essa dívida não vai atrás do imóvel? Eu falo, não, você compra ela hoje, se o juiz mandou ela a leilão por 5, você compra ela livre e desimpedida. A escritura, quem assina é o juiz, chama carta de arrematação. Ela vai livre e desimpedida. A única coisa que nós alertamos é que se existem impostos federais ou municipais sobre esse bem, tem que pagar IPTU, ou ITR, ou condomínio. Tirando esses impostos ou taxa de condomínio, aquelas outras dívidas não atrelam ao bem, ele sai livre e desimpedido. Seja, se tiver uma dívida com o banco e... Agora, o trabalhista, ele não sobrepõe a dívida do banco? Sobrepõe. O trabalhista e o fiscal. Só que acontece o seguinte, quando você tem um leilão de um banco, e vamos supor que leiloou lá, estamos falando dessa fazenda de 100 milhões que foi a 6. O valor fica bloqueado. Antes do juiz liberar esse dinheiro para o banco tem que provar que não tem débitos trabalhistas, tem que apresentar uma certidão negativa fiscal e trabalhista. Porque, caso contrário, o juiz fala o seguinte, olha, banco, infelizmente eu tenho que pagar os créditos privilegiados. Nesses casos, se sobrar, pagou todos os funcionários, os trabalhadores, pagou todos os impostos. Se sobrar, vai para o primeiro credor, que seria o banco. E se sobrou dinheiro, vai para o segundo credor. E daí vai. Tá, mas se eu comprei a fazenda por 5 e ainda sobrou débito lá, trabalhista, não sei, isso não cai nada sobre a fazenda. Eu comprei e tô limpinho, não tem perigo nenhum. O juiz lavrou a escritura, que eu falo, o juiz assinou a escritura, que na verdade chama carta de arrematação. Você vai no cartório, registra, e é sua, aí é o último passo, que é a posse, né? Requerer a posse, e o resto é que vai ter que ir atrás de outros imóveis dos devedores, ou sócios, ou de empresas. Aí vai ter que correr atrás de outros bens. Entendi. Bom, mas nós abrimos esse leque aqui de perguntas que eu fui criando dúvidas na minha cabeça, mas na verdade é o seguinte, quando você conheceu esse senhor aí que foi lá para... Sim. O cara do chapéu igual o meu. Aí você começou a estudar essa questão do outro lado do balcão? Eu estava trabalhando só defendendo o devedor, mas eu vi que existe essas pessoas, na época eram pouquíssimas pessoas que faziam isso no Brasil, que eram esse investidor, porque antes do o novo Código de Processo Civil de 2015, o leilão era mais arriscado. Então as pessoas tinham mais medo de entrar. Só que essas pessoas igual eles estavam acostumados a fazer esse tipo de trabalho, como eles são especialistas, eles estão acostumados a investir, porque é muito barato, na época era mais barato ainda, porque quase ninguém participava, e eles estão acostumados também que algum outro dá algum problema, demora mais tempo. Hoje, quando eu entendi a cabeça desse pessoal e vi que eles ganhavam dinheiro, ele falou assim, minha filha, o dinheiro que eu ganho comprando e vendendo fazenda, eu não ganho nem 5 vidas plantando soja, plantando cana. Caramba. Eu falei, interessante. Ele falou, quando a fazenda é muito boa, eu não vendo, eu arrendo ela. E deixo lá de aposentadoria para mim.
Quando a fazenda é num lugar que eu não gosto muito, eu arrumo ela, passo um batom, deixo ela legalizadinha, faço gel, averbo reserva, deixo ela bonitinha, já pego um corretor bom da região e coloco para vender. Eu falei, interessante esse negócio. Falei, peraí. Voltei de Fortaleza e comecei a estudar como que funcionava esse mundo. E falei, gente, isso dá dinheiro demais mesmo. E é um nicho de mercado que eu te falo, pode pôr no Google. Não existe gente empresa especialista em te assessorar em comprar imóveis em leilão. Foi quando eu falei, peraí, não tem ninguém que faz isso? Porque eu pensei, olha, eu posso tentar achar alguém para me ajudar a fazer isso, porque eu tenho alguns clientes que têm sempre um dinheiro sobrando e tal, às vezes acerta no feijão, e tem aquele dinheiro. Eu falei assim, não, eu vou me aliar a alguém que é especialista nisso. Entrei na internet, procurei, não achei ninguém. Falei assim, então eu vou ser a primeira. Comecei a trabalhar nessa área. Cada comprador de leilão ia atrás da sua fazenda com seus próprios recursos de jurídicos ali, para procurar, ou tinha um advogado por trás para ajudar, então, mas não existia uma empresa para fazer... Fazia todo o trabalho que a gente faz. O que acontece? Antigamente as pessoas falavam assim, tô sabendo que esse imóvel está indo no leilão. O cara ia lá no leilão no dia, presencial, comprava, depois ele procurava um advogado para ajudar ele a resolver os problemas. Realmente dava muitos problemas, porque leilão é um negócio fino, é como investir em bolsa de valores. Eu não posso chegar lá e resolver de manhã comprar ações da Petrobras, sem nenhuma assessoria, sem entender nada disso. Então começou até um mito que leilão é uma coisa muito ruim. Eu conheço um tio meu que perdeu tudo que ele tinha de dinheiro, comprou uma fazenda no leilão, uma casa no leilão. Justamente por isso, era muito amador. As pessoas chegavam... Mas perdia esse mesmo dinheiro? Perdia, porque o leilão, ele é muito vantajoso, mas ele é muito criterioso. Hoje eu tenho uma lista de 70 itens que a minha equipe, ela passa um pente fino quando a gente decide comprar uma fazenda no leilão. A gente estuda um caso, são 70 pontos 70 interrogações, que se tiver aquilo a gente não entra no leilão. Porque realmente, às vezes, você não vai perder o seu dinheiro, mas você vai perder tempo, você vai ficar com o seu dinheiro lá preso muito tempo e no final não vai ficar com o imóvel. E não é interessante isso para o investidor, né? O investidor tem que ter certeza que o dinheiro dele está bem aplicado. Então, começou esse medo todo de imóveis em leilão. Se você parar na rua ali, a cada 10 pessoas que a gente perguntar, você compraria um imóvel no leilão? 9 vai falar que não compra. Justamente por esse mito que criaram, que o leilão é uma coisa muito perigosa. Porém, citando aqui o Nassim Taleb, que é o meu autor, escritor preferido hoje, do momento, ele fala que tem um livro que chama Cisne Negro, que é nesse mercado mais, que as pessoas têm mais medo, que as pessoas ganham mais dinheiro. Que se você sempre apostar no cavalo mais bonito, robusto, com as pernas melhor, que não tem nada de ruim, pode ser que aconteça um episódio que esse cavalo venha a não conseguir nem participar da prova e aquele manco ganha a prova. Então, esse mercado aí, que tem esse mito todo, que é ruim, é por isso que a gente ganha tanto dinheiro. Por isso que eu compro por 10 o que vale 100. Porque eu tenho pouca concorrência, pouquíssimas pessoas têm coragem de participar no leilão, e elas estão certas se elas não tiverem uma assessoria. É um mercado ainda pouco falado. Você não vê na televisão, advogados, empresas falando sobre isso, é pouco. E quem fala muito, fala de imóveis urbanos. Se você procurar aí, tem excelentes advogados no Brasil, hoje especialistas em leilão, mas todos falam muito em apartamentos, no Rio, São Paulo. Eu vejo bastante isso aí na internet, aparece para mim sempre muitas opções de imóveis, e conheço alguns investidores de imóveis urbanos. Sim, de fazenda quase não tem. Então, e o que acontecia? Quando eu comecei a estudar sobre o assunto, voltei, isso tem 14 anos, estudei, entendi melhor como é que funcionava a cabeça desse investidor, conversei com alguns amigos que plantavam feijão na época, alho, cebola, que tem alguns anos que você arrisca e ganha muito dinheiro, então era a hora do cara fazer um investimento desse, né? E decidimos começar a comprar alguns imóveis. Comprei um para um japonês lá da minha região, imóveis assim, que na época valia 15 milhões, a gente comprava por 1. E dá uma canseirinha? Dá, mas você recebe o imóvel. Quando eu comecei a comprar os primeiros, o pessoal animou. Falou, nossa, esse negócio é bom mesmo. Então a gente foi para esse ramo de investir, só que eu cheguei ao ponto que eu tinha 20 investidores. Eu captava ali na região as melhores fazendas, ligava para o rapaz, tem uma fazenda indo a leilão. Grande parte dessas fazendas estavam até desocupadas, porque eram de empresas
compravam fazendas construtoras, acabavam falindo, largavam essas fazendas a leilão. Teve uma fazenda lá que o mato tomou conta até da casa, até levantou o telhado, porque ela estava abandonada há mais de 15 anos. Então a gente começou a comprar isso aí, só que eu via imóveis maravilhosos indo a leilão e eu não tinha comprador. Foi quando eu falei, gente, eu tenho que profissionalizar essa assessoria. Porque eu capto o imóvel, apresento para o investidor interessou, eu passo um pente fino para ver se realmente aquele imóvel existe, o valor que ele vale. Naqueles 70 itens que você falou ali. Sim. E a hora que eu chego a um ponto e falo, não, realmente é um excelente negócio, eu não vou colocar o meu cliente numa furada. Então eu falo, vamos cadastrar para a gente participar da arrematação. Converso com o meu cliente até que valor que ele tem interesse em dar lance, que é uma outra coisa muito legal do imóvel leilão, porque você já entra no investimento sabendo qual é o valor real do seu imóvel, até quanto você está disposto a pagar por ele. Então, você consegue fazer essa previsão de lucro que você vai ter. E outra vantagem muito grande é que quando você compra fazenda, quando você compra imóveis que sejam urbanos, não é um investimento volátil. O seu imóvel não vai despencar de um dia para o outro. Verdade. Então, a sua fazenda vale 100 milhões hoje, daqui a um ano, a chance dela é aumentar. Ela cair de 100 milhões para 30, igual acontece em bolsa, é impossível. Então, você já tem essa tranquilidade de estar com seu dinheiro mobilizado em algo que não vai despencar de um dia para o outro. Então, assim, eu falo que comprar fazenda em leilão hoje é o investimento melhor e mais inteligente que existe, mesmo porque terra é limitada, né? E todo dia tá nascendo gente aí, nós estamos com 8 bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E tá crescendo todo dia, e terra fértil, terra boa, igual a gente tem no Brasil, então. Você falou captação. Como você faz essa captação? Onde você encontra? Onde você garimpa essas fazendas? Na verdade, a palavra garimpar é muito interessante, eu sempre uso ela. Comprar fazendas em leilão é um garimpo que você encontra diamantes, que são essas fazendas com preços muito bons. Como que funciona? Nossa empresa, eu via que tinha essa lacuna. A pessoa tem o dinheiro, ela quer investir, mas não é igual bolsa de valores ou banco que você chega e fala, eu quero investir aí tanto. E tem aqueles consultores que te ajudam. Não, nessa parte de leilão não tinha isso. Eu comecei a fazer informalmente, foi depois eu criei a empresa. Eu fazia a questão de ir nos sites dos leiloeiros, que hoje para você comprar uma fazenda, o leiloeiro tem que ser um leiloeiro oficial e tem que estar nos sites. Então vamos falar, em São Paulo tem mais de 200, Minas Gerais também deve ter quase isso. Então são 200 sites que você tem que entrar todo dia e procurar as ofertas. Todo dia entra novos leilões. E geralmente os leilões são rápidos, não fica 6 meses, 3 meses, não. Publicaram semana passada um leilão que é dia 10, agora dia 15, eu acho, de março. Então é muito rápido, 10, 15 dias ali. Aí ele fica numa plataforma online. Fica num site de um leiloeiro. Então você entra lá, www.leilões fulano de tal. Aí tem o senhor lá que é o leiloeiro. Só que naquele site, geralmente tem vendendo uma geladeira, um Fiorino, uma máquina de sorvete e uma fazenda de 30 milhões, que é uma excelente oportunidade. E tem centenas ou até milhares de ofertas, tudo misturado ali. Quando você dá muita sorte que o site tem uma busca, mas não são todos, tem uma busca boa que você consegue peneirar ali, mas é difícil. Mas você tem que entrar em todos esses sites todos os dias, que eu tenho uma equipe que faz isso, todos os dias. Se você fala, Deise, eu quero comprar uma fazenda no Pará, os meninos vão entrar todos os dias nos sites de todos os leiloeiros do Pará até encontrar uma fazenda. Encontramos uma fazenda mais ou menos parecida com a que você quer, a gente te oferece. Então, você vai ter preenchido uma ficha, a região que você tem interesse, até o valor que você tem interesse de investir, mais ou menos o tipo, não, eu quero uma fazenda para pecuária, eu quero uma fazenda para agricultura, ou eu quero imóveis urbanos. Então, preencheu ali, a gente começa a procurar esses diamantes. Achamos, apresentamos para você interessou, nós vamos para a segunda parte, que é a parte de estudar o processo para ver se aquilo ali realmente é um bom negócio. E eu já vou te dizer que a cada 100 processos que a gente estuda, 10 são bons negócios. Nossa, é isso? 90% eu não indico meus clientes a comprar. Quando a gente vai passar... O que pode ter nesses 90% aí? Tanta coisa, eu te falei, são 70 itens. Por exemplo, a alma de um leilão é o edital. Então, o edital do leilão, ele tem que falar tudo que tem naquela fazenda. Se ela está desocupada, se ela está ocupada, quantos hectares que ela tem,
a região, a matrícula. Quando você começa a ler o edital, você já começa a falar assim, esse negócio tá meio estranho, não tá batendo. Você já vê o edital, muitas vezes o edital tá errado. Se o edital tá errado, às vezes já aconteceu do edital tá vendendo uma fazenda, na verdade a fazenda que estava penhorada era outra. Verdade. Sim. Mas quem que faz o edital? Não é um É corpo jurídico É o responsável? corpo jurídico do fórum, né? Juntamente com o oficial de justiça, mas existe muitos erros. Existe muito erro. Às vezes copia e cola. Infelizmente, nós humanos erramos muito e o judiciário tem muitos desses erros. Cabe a nós olhar isso. Tem muita coisa errada. Tem matrícula de segundo andar. Esses dias eu estava olhando uma fazenda na Bahia, um excelente negócio, tinham 5 investidores interessados. Quando eu fui descobrir, matrícula de segundo andar. O pessoal fez 3 matrículas numa fazenda só e deu ela em garantia em vários bancos. Peraí, 3 matrículas ou 3 escrituras? 3 escrituras, matrículas de uma fazenda só. Eles foram no cartório. Mas a matrícula é quando você registra, não é? Não, aquilo ali é a escritura, a lavratura da escritura, né? A matrícula, ela é o número, é o CPF da fazenda. Mas essa você não consegue fazer uma só? Era para fazer, só que infelizmente no Brasil tem cartórios que vendem matrícula. Hoje, graças a Deus, não está acontecendo mais isso, mas em poucos lugares eu acho que ainda acontece. Mas antigamente o pessoal chegava nessas cidades que não tinha fiscalização, os cartórios faziam o que queria. E qual que vale daí? A primeira, né? Então, assim, por exemplo, lá nessa da Bahia especificamente, era uma fazenda de 5.000 hectares. A primeira matrícula, vou dar o exemplo que ela era 001. A pessoa foi lá e fez outras 2 matrículas na mesma fazenda, a 002 e a 003. Deu em garantia as 2, em bancos diferentes. Lá fez uma dívida, não pagou, deixou ela ir a leilão. E ele vendeu a primeira, número 1, para uma pessoa de boa fé. Um senhor muito honesto, por sinal, que comprou e está lá há 10 anos. Tranquilo. E a fazenda dele está vindo a leilão. Que é onde entra. Eu não compro nenhuma fazenda sem ir lá nela para saber quem está na posse, conferir as medidas, que é uma parceria que eu tenho. Mas eu achava que a escritura, né, que quando você lavra, poderia ter 2, 3, que eu já vi acontecer isso. Mas a matrícula eu não sabia que tinha maracutaia nisso. Eu também não sabia, não. Eu descobri tem 2 meses. Eu tomei um susto. Eles falam lá na Bahia e no Piauí, matrícula de segundo andar. Segundo andar. Que eles vão fazendo. Vai subindo. Vão subindo. Então, eu descobri também nessas buscas aí, que não começou a não bater. E como eu não compro fazenda sem ver, essa fazenda especificamente, eu pedi um parceiro meu para ir dar uma olhada, ele chegou lá e falou essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Você tá lá, uma fazenda que vai a leilão, muitas vezes o credor, o devedor, aliás, está lá dentro ainda. Você não toma pedrada quando chega para visitar a fazenda, não? Como é que funciona a visita? Ninguém gosta, né, de perder fazenda, gente. É aquela história, todo mundo que deve tem que pagar. Quem não paga, vai perder. Uhum. Então, se eu não comprar, outro vai comprar. O certo é todo mundo que deve pagar. Infelizmente, tem muita gente que não consegue, outros não querem, outros se desorganizam, né, financeiramente, faz mais dívidas que vale o patrimônio. E infelizmente dá esses problemas todos aí de chegar a perder. Então ninguém gosta. Mas o cara já sabe que ele vai perder. Eu não tô levando lá uma novidade, ele já sabe. Então o que geralmente eu faço? Eu tento fazer um acordo com essa pessoa para sair. Eu já explico e várias vezes... Então, mas para visitar a fazenda, só para você conhecer... É fácil isso? Como é que você consegue? Na verdade, a gente dá uma olhada por fora. Hoje em dia tem uma facilidade grande que é com drone. Uhum. Então, eu já tenho uma equipe. Inclusive, o Marcos Vinícius, nosso amigo lá, trabalha comigo. A gente tem uma parceria nessa parte. Ele já chega... assim, com um telefonema, o Marcos Vinícius me mostra até as curvas de nível que tem a fazenda. De níveis, né? Que fala. Curvas de níveis da fazenda. E não é ilegal isso? Não. Hoje em dia tá tudo no INCRA, né? Hoje, você certo, pega mas as coordenadas... Posso pegar meu drone e entrar no... Posso, ela tá, o juiz mandou ela ir a leilão, né? Ela tá pública, ela tá para leilão. Qualquer um pode comprar. O certo seria até da gente ter direito à visitação. Só que isso aí é toda uma discussão que eu acho que não vale a pena, a gente não tem nem tempo para isso. Então, o certo era o leiloeiro pegar na mão e ir lá. E por exemplo, quando é recuperação judicial, eu vejo que é mais fácil. Eu mesmo já visitei vários imóveis que o leiloeiro marcou o horário, levou e me mostrou tudo, a empresa que está indo na leilão. Mas daí está na mão de uma pessoa isenta, que seria o administrador da massa falida. Nesses casos eu acho que isso é mais fácil para imóveis urbanos, né? Sim. Nesses casos aí, deveriam deixar a gente ver a fazenda, visitar, olhar tudo. Mas como que eu faço? Eu sempre presumo que a fazenda é a pior cenário. Quando você me fala assim, Deise, tem uma fazenda de 1.000 hectares... na Bahia. Então eu vou lá
primeiramente, na nossa busca, a gente olha toda a documentação, tá ok, a gente passa para a parte de olhar o imóvel mesmo. Ligo lá para os meus parceiros agrimensores, avaliadores, mando lá as coordenadas, mando a matrícula, eles já olham. Achou a fazenda? Primeira coisa, nós vamos olhar se realmente essa fazenda existe, se é daquele tamanho que está na escritura, porque pode ser mais, pode ser menos, se ela já não teve uso capião, se ela não foi invadida. A gente olha toda a situação dela física. Quem está na posse, se tem área plantada mesmo, se lá às vezes tem uma escritura, uma avaliação que já aconteceu muito também, terra plana, plantado soja, uma foto plantada soja. Quando você chega lá é um buraco. Não dá para. Eu falo planta soja onde aqui? As pessoas, na hora de fazer o financiamento, tiram foto de uma fazenda, faz uma avaliação da fazenda maravilhosa para levantar o dinheiro no banco. Quando você vai lá olhar, é só pirambeira, como se diz lá em Minas. Então, quando a gente estuda, descobre se a fazenda realmente é boa, se realmente é aquilo que está nas avaliações, nos laudos, e na escritura, tudo certo, a gente fala assim, ó, vamos descobrir quanto que essa fazenda vale realmente. Ligamos para os nossos parceiros corretores da região, olha, Deise, no pior cenário, essa fazenda vale 10 mil hectares. Não existe nenhuma fazenda na nossa região menos de 10 mil. Então eu vou presumir que essa fazenda não tem água, que ela está no mato, se eu não posso entrar, né? Se eu consigo pegar os dados melhores, eu coloco levo em consideração. Mas eu sempre levo em consideração como se a fazenda fosse muito ruim, porque o que vem é lucro. Esses dias mesmo a gente comprou uma fazenda e descobriu uma cachoeira com 2 represas dentro dela. A gente não sabia que tinha, porque nós visitamos a fazenda, mas ela estava abandonada há muitos anos, não tinha como entrar nela. Então, foi sorte, a gente levou em consideração que seria uma área de reserva. Na pior das hipóteses, a gente fica com essa área para vender para reserva. Aí meu investidor aceitou, achamos que valia uns 4 mil por hectare, compramos ela acho que por 1.800 o hectare. 1.800? Sim, e aí descobrimos que a área dá para pôr pivô, que é uma área muito boa, com 2 represas, nascentes, cachoeira, tudo dentro. Então, isso tudo foi uma surpresa, mas a gente já entrou sabendo que ela poderia valer no máximo 5 mil, entre 4 e 5, e que a gente pagaria no máximo 2. Então ela começou um leilão com 1.500 o hectare, e aí a gente acabou arrematando por quase 2, 1.890, alguma coisa assim. Quando você soma com a taxa do leiloeiro, lembrando que todo valor de fazenda ele tem um acréscimo de 5% do leiloeiro, mas ITBI tem que pagar, né? O imposto. ITBI é normal, igual de escritura. Sim. De uma compra e venda normal. Só que sempre do valor da arrematação. Isso que eu ia perguntar agora. Tem pessoas que querem... Não tem necessidade de passar valor venal. Não, é o valor da arrematação, da transição. ITBI é o imposto da transação, né? Então, nós vamos lá, descobrimos que a fazenda realmente existe. É aquilo que está. Escritura não é de segundo andar, que agora eu escrevi lá o item 71, escrituras de segundo andar. Toda hora que aparece um problema, a gente coloca lá. Não tem nenhum outro problema possessório, usufrutuário, que existe essas pegadinhas perigosas do leilão, é isso aí. Você lê um edital, se a pessoa não é especialista... e o advogado às vezes passa batido nisso aí, porque são pontos muito minuciosos, né? Às vezes o edital tá lá escrito, uma vez eu peguei um edital maravilhoso, um negócio estava escrito nua propriedade. Eu lembrei, falei, gente, eu já estudei esse negócio de nua propriedade, é uma coisa que a gente não usa no direito. O que era nua propriedade mesmo? Fui procurar lá, fiquei com aquilo na cabeça, falei, vou olhar, porque eu não lembro de ver essa palavra nua propriedade em editais, eu leio edital todo dia. A hora que eu pesquisei nua propriedade é porque existe um usufrutuário que só vai sair dali quando ele morrer. Ou seja, eu vou comprar uma fazenda que eu tenho que esperar o dono do usufruto dela morrer. Eu tô ferrada, eu vou ficar lá 30 anos, 40 anos, você compra uma fazenda que você não pode entrar nela. E teve pessoas que compraram ela, porque eu acredito que não entenderam essa palavrinha do edital nua propriedade. Então, olha que interessante. Se a gente não fosse especialista e tivesse acostumado a ler muitos editais todo dia e tivesse me chamado a atenção, o leilão era na segunda, no sábado eu abortei a operação. Falei, olha, gente, não vamos entrar por isso, isso, isso. Então, são pontinhos que para comprar imóvel em leilão tem que saber. E posseiro? Aqueles caras que estão num pedaço da fazenda. Sim. E isso aí também, a partir do momento que você compra ela no leilão, você
já se livrou desse problema ou não? Esse problema pode vir junto? Não, o problema sempre do posseiro, ele é um problema que vem junto. Mas a gente, os problemas, eles têm que existir, eles existem nos leilões, porém eles têm que ser previstos. O que eu falo para minha equipe sempre, poder ter problema, vai ter. Senão ninguém ganha 30 milhões numa negociação sem ter nenhuma amolaçãozinha, né? Claro que você vai ter amolação. É querer correr sem doer o pé. Então, participar de uma corrida e falar, não, você não vai suar e nem correr o pé. Claro, doer o pé, você vai ter dor no pé e vai suar, mas vai valer a pena no final da corrida. Porque você vai ganhar muito dinheiro. Quem quadriplica o seu imóvel ou até deixa ele 10 vezes mais o seu patrimônio em um ano, sem ter esforço? Claro que tem esforço. Só que a gente tem que prever todos os problemas que vai acontecer após a nossa compra. Então, a minha equipe já fala, olha, eles têm um posseiro lá, um arrendatário, que está assim, assim, assado. Então, eu já tenho que falar para o meu cliente, olha, a fazenda vale 10, nós estamos comprando ela por 1 ou por 2. Tem um posseiro, que é um arrendatário, nós vamos ter que negociar com ele ou esperar o arrendamento passar. Se tem posseiro, eu tenho que saber se essa posse é uma posse legítima, se ela vai me dar problema, se ele tem direito a uso capião, quanto tempo que ele está lá. Esses dias eu fui participar de um leilão de uma fazenda, tinha 240 famílias de sem terra nela. Eita. Não entramos. Mas... E se você tiver um posseiro com um processo de uso capião em andamento, você consegue identificar isso? Tem um órgão para você procurar saber sobre isso? Então, nossa equipe procura no judiciário todo. Eu entro, a gente faz um pente fino mesmo. Quando eu falo pente fino, eu não posso deixar o meu cliente entrar em furada. Mesmo porque se ele entrar em furada e não tiver lucro, eu não ganho, porque eu só ganho baseado no lucro que o meu cliente tem. Então, eu participo do risco. Que eu acho que a melhor pessoa para você fazer um negócio é quem participa no risco junto. Peraí, os seus honorários, eu não sei qual seria o termo certo, quando ele for vender a fazenda depois, não é na compra? Não, é na compra, mas eu só recebo todo o meu honorário quando ele está com a posse e com a escritura. No início eu só pago mesmo o meu custo. Eu só vou ganhar dinheiro se você ganhar. Então, assim, porque eu acredito que quando eu participo do seu lucro, eu tenho a chance de ganhar mais e você vai saber que eu não vou te colocar em furada, senão eu não vou ganhar nada. Porque se eu coloco pessoas para trabalhar comigo e que elas vão lavar as mãos depois, que é o que 90% dos advogados que ajudam, assessoram faz, eu cobro de você, eu te assessoro e se der problema, o problema é seu, eu sou só um advogado aqui. Então, eu não acho isso legal. Eu acho que legal é quem participa do risco. Eu sou sua sócia nesse lucro. Eu não posso deixar você não ganhar dinheiro nisso aí. Perfeito. Então, é por isso que eu tenho credibilidade com os clientes, por isso nós temos comprado várias fazendas que eu tenho uma aposentadoria, a hora que resolver tudo vai ser ótimo. Mas assim, eu sei, o meu cliente sabe que eu vou dar o meu melhor, a minha equipe vai dar o melhor, senão a gente não ganha dinheiro. E aí, o que acontece? Você me perguntou aí sobre a questão da posse. O meu trabalho só termina quando eu entrego a chave da fazenda para o cliente, a posse e a escritura pronta. Então, o investidor, o fazendeiro ou um investidor que seja fora do ramo do agro, ele tem essa tranquilidade de saber que a gente vai fazer tudo para ele. Eu acho o imóvel, eu estudo se está certo, falo, vamos comprar. Decidimos comprar um imóvel, eu faço toda a parte do cadastro prévio. Na arrematação, a gente já tem uma equipe, uma estrutura muito grande para participar do leilão, para não ter perigo de ter nenhum erro. Se o cliente quiser estar junto, é legal, porque é até bem legal, bem emocionante participar de um leilão. Mas hoje em dia são todos online, não tem tanto presencial, tudo virtual, né? Tudo virtual. Então, nesse leilão, se a gente conseguiu, nós decidimos até quanto vai. Eu gosto do cliente estar presente, porque às vezes assim, nós decidimos até 2 milhões. Aí ele fala, não, dá 2 milhões e 100 aí. Até 2 milhões e 200 eu vou. Aí eu seguro um pouquinho a onda, porque eu falo, a gente tem que ganhar dinheiro, então você não fica dando muito lance aí, não. Não emociona não, né? Não emociona muito não, porque senão a gente não tem lucro, eu não quero trabalhar de graça para ninguém, né? Então, nós conseguimos arrematar, tem o pós-arremate, que é o leiloeiro expede o auto de arrematação. Depois disso começa a nossa parte jurídica, que a gente vai representar o nosso cliente para poder conseguir a carta de arrematação, que é a escritura, né, do imóvel, a lavratura da escritura, só que jurídica. Conseguimos a carta de arrematação, nós vamos para a parte de registro. Registrou, meu cliente já é o dono da fazenda. E depois é só pedir a posse. Uma novidade
que antigamente era complicado, você tinha que entrar com uma ação separado, era bem mais difícil conseguir essa posse. Hoje, por exemplo, na vara do trabalho, na vara federal, o próprio juiz que levou ao leilão, ele já te entrega a posse. Um outro ponto importantíssimo, que vários clientes me perguntam, mas e se der problema, eu vou perder meu dinheiro? Não vai. Por isso que eu falo que o investimento em leilão é muito bom, porque você tem a garantia que o seu dinheiro ele fica guardado sob a tutela do juiz. O seu dinheiro fica num depósito judicial, correndo ali um juro ali mais ou menos de 1% ao mês. Então ele não fica... Uma correção natural uma correção do mercado. E no final, se der algum problema, o juiz não passa para o credor o dinheiro, ele devolve para você, corrigido. Então, na pior das hipóteses, você recebe seu dinheiro de volta. Por isso a importância também de ter a nossa tutela, né, de uma empresa especialista, justamente para não acontecer desse dinheiro ir para o credor antes de você ter resolvido a sua vida ali. Posse e escritura legalizada. E a diferença quando você tem uma negociação normal, né, a partir do momento que você deu um sinal, aquele sinal já foi pro vendedor, né? Aí você não vai conseguir pegar ele de volta. Não pega mais. Nos leilões, tem essa vantagem, nos leilões judiciais. E no caso de um leilão que volta, vamos chamar assim, que volta para trás aí, a comissão é paga, essa não volta. Na verdade, o leiloeiro, essa questão da comissão é uma coisa que as pessoas questionam muito. Você recebe de volta. O leiloeiro, ele vai ter que resolver ali com o credor ou com quem deu causa ao cancelamento do leilão. Tá. Então, eu já vi vários casos de leiloeiros cobrando até do próprio devedor, porque ele realizou o trabalho dele, é justo ele receber. Uhum. Então, mas nós não temos ônus nenhum. A partir do momento que eu comprei um imóvel no leilão e a outra parte, o devedor, entrou com embargos, né, ele questionou, eu posso desistir e pegar meu dinheiro de volta. Então, hoje em dia, tem uma vantagem muito grande do novo Código de Processo Civil, é que você pode parcelar, o que não acontecia antes. Hoje eu posso dar uma entrada de 25% e parcelar o restante em 30 meses com juro aí bem camarada, geralmente juro de poupança, ou um juro parecido. Então, eu posso parcelar em 30 vezes. Então, até é mais fácil que o cliente dá a entrada de 25%, que tem que pagar em no máximo 24 horas após a arrematação. Uhum. E, às vezes, se der algum problema, ele nem paga mais. Se vai que o devedor paga, né, a dívida e cancela o leilão, ele recebe esse valor, não tem problema nenhum. E a partir do momento que o devedor entrou questionando qualquer coisa, embargou, falando que teve erro XYZ, o meu cliente pode falar, não, Deise, eu não quero entrar nessa briga, não. Eu prefiro pegar meu dinheiro de volta. Eu nunca vi acontecer. Porque como é muito vantajoso... Uhum. Meu cliente fala, não, eu vou até o final, o dinheiro está sendo corrigido, ninguém vai tomar meu dinheiro. Então, essa desistência, vamos falar assim, ela é legal também? É legal, você tem essa possibilidade. Porque assim, se o juiz levou um imóvel a leilão e a outra parte está questionando e está trazendo possíveis problemas daquele leilão, o comprador pode falar assim, não, eu não quero participar disso aí não. Eu entrei porque eu achei que não tinha problema nenhum. Eu confiei no juiz, eu confiei no senhor, doutor. Eu achei que não tinha nenhum problema, então eu não quero problema para mim. Ele pode pedir a retirada. Tá, e aí o leilão volta para a possibilidade para aquele último lance antes do comprador? Não, ou não? Nesses casos o juiz vai averiguar se tem realmente alguma fraude, se teve algum erro ali naquele leilão. Depois ele pode mandar de novo a leilão. Porque eu vi vários casos, faz um outro leilão. Uma nova data, né, com um novo edital. Eu vi vários casos que isso aconteceu. Inclusive nas ações trabalhistas, esses dias mesmo eu comprei uma fazenda numa ação trabalhista, que o imóvel já tinha marcado uns 30 leilões. Ninguém nem acreditou que esse imóvel ia leilão. E no final a gente conseguiu comprar e deu tudo certo, né? Uma excelente negociação para o cliente. E o pessoal nem acreditou, falou, Deise, esse imóvel ia leilão e cancelava, porque eram umas 200 ações que essa empresa tinha e a fazenda estava dada em garantia. Então, marcava o leilão, os advogados questionavam, o valor da avaliação, questionavam um monte de coisa e cancelava. Uhum. E aí conseguimos comprar. Você tinha me falado sobre a questão da posse. Como que funciona quando você entra na posse? Você pede... entra com uma ação de missão na posse, e ali a gente tenta fazer uma negociação, dá mais um tempo para a pessoa pagar, para a pessoa
sair. Às vezes tem um poceiro, a gente negocia ali o arrendamento dele, faz uma negociação e, graças a Deus, todos os nossos casos deram certo. E tem uma porcentagem de terra que está abandonada. Existe muita, assim. Eu tive várias terras que a gente comprou e quando nós fomos lá não tinha ninguém na fazenda. Não tinha ninguém. Os donos... Mas por quê? Fazenda que estava na mão de grandes empresas? O que é? Sim. Alguns casos na mão de grandes empresas. A empresa tinha ali uma fazenda que valia 10 milhões. Às vezes a empresa não é do ramo, é construtora, se envolveu em algum problema de corrupção. Essa fazenda foi a leilão, o pessoal abandonou. Então, ela está ali há 8 anos abandonada, as fazendas, e a dívida dela é 100 milhões, a fazenda vale 2, 3, por exemplo. E ela deixou ir a leilão, deixou os bens ir a leilão, estava lá abandonado. Vários casos assim. Teve caso do dono da fazenda morrer, os filhos não querer saber, não são do ramo também. Alguns venderam a fazenda para o novo comprador negociar as dívidas, ele não conseguiu negociar. Tem casos e casos. Em relação aos equipamentos, animais, essas coisas, quando tem comprador, fica com tudo? É porteira fechada, não? Não, a não ser que conste no edital. O que está no edital fica? É o edital. O que está levado a leilão é a fazenda com todo o maquinário. Então, o maquinário entra. E aí tem uma relação de tudo isso? Sim, tem que ter avaliação e tem que constar no edital. Se não constar no edital... no edital, tá dizendo que tem 10 tratores na fazenda... Isso, tem que constar. Marca tal, chega lá, não tem um. Não tem, aí tem que questionar o juiz alegando isso. Olha, a fazenda não me entregaram o que estava no edital, eu quero um abatimento desse valor. Pode acontecer isso também. Mas Por geralmente... isso que o parcelamento que você falou que hoje acontece muito é bom, né? Você consegue, durante 30 meses, avaliar questionar tudo isso aí. Questionar isso. Mas assim... O que não se questiona é o valor arrematado da fazenda. Do imóvel. Se arrematou por 1.999.000, tem que pagar isso aí. Porque senão você não recebe a escritura. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer. Por que tão barato? Por que não tem tanto espertão entrando nesse mercado? Por que eu consigo comprar uma fazenda de 10 por 2 milhões, como você está falando? Então, não são todos os casos que elas estão com preço tão abaixo. Existem casos que a fazenda vale 10 e ela está numa avaliação por 30. Isso tudo depende da condução do processo. Do mesmo jeito que tem um advogado que não questionou o valor da avaliação, aquela fazenda vale 100 milhões, ela está lá na avaliação por 10. Tem o advogado que ela vale 10 e ele conseguiu questionar até que ele conseguiu uma forma que ela foi avaliada por 30. Então, primeiramente, olha, o primeiro leilão, ele é do valor da avaliação. Então, se essa fazenda foi avaliada por 10 e o credor foi citado, intimado para se manifestar e não questionou, aceitou a avaliação de 10, ela pode ir a leilão. No primeiro leilão por 10, no segundo leilão ela pode ir por 50% da avaliação. O juiz vai escrever no edital, olha, primeiro leilão, valor da avaliação, segundo leilão 60%. Começa o leilão com 60%, mas a regra é 50%. Então, começou com 50%, ela começa com 5%. E o juiz não quer saber, o juiz não tem nem condição de saber qual o real valor dessa fazenda, ele confia na avaliação. E se o credor não questionou, quem cala consente. Ele foi citado, intimado ali para poder se manifestar. Citado da execução, intimado para se manifestar e não falou nada, concordou. E foi a leilão por 10, no primeiro leilão ninguém comprou, começa o segundo leilão com 5. Ali... Se alguém pagou 6, aceitou pagar os 6, na disputa ela foi de 5 para 6, vai ser homologado por 6. Então, por que é tão barato? Por essa, falha do valor da avaliação. Então, ela pode estar, uma fazenda pode valer 100 e estar avaliada por 30. Então, e ser vendida por 15. Por isso esse valor aí tão diferente do valor real. E outra coisa, às vezes quando ela foi avaliada, quando ela foi penhorada, ela realmente valia 10. Só que o tempo passou, ninguém questionou, não pediram nova avaliação. As terras no Brasil, graças a Deus, né, aumentaram de preço muito absurdamente, né? Tem terra aí que aumentou 10 vezes o valor. A época, terras que antigamente não eram produtivas, graças à nossa tecnologia aí, hoje são terras altamente produtivas. E eu dou exemplo no Piauí, eu tenho cliente lá que não valia nada alguns anos atrás, hoje são fazendas que produzem muita soja, algodão. Então, terras que há 10 anos atrás valia aí
R$ 2.000, hoje vale 30, 40. Então, assim, isso tudo conta para esse valor baixo de mercado. Mas assim, e também eu vejo que existe como você falou no começo, um mito, daquele medo de comprar imóvel. Sim, o que diminui a concorrência. Diminui a concorrência. Às vezes eu chego num leilão que eu já estudei, vi que o caso é muito bom. Eu falo, nossa, vai ter umas 30 pessoas para disputar essa fazenda. Eu chego lá sozinha. Eu falo, não tô acreditando que ninguém vai dar o lance. Porque é comum você comprar no primeiro lance? Sim. Na verdade, no primeiro leilão eu nunca compro. É uma estratégia que eu adoto. Eu nunca dou lance no primeiro leilão. Eu só dou lance. Mas você não arrisca ela ser vendida já no primeiro? Então, o que acontece? Hoje é virtual. Eu fico ali olhando. Vamos supor que o primeiro leilão acaba às 10 horas em ponto. E o segundo leilão começa às 10h20. Então, eu fico olhando o tempo todo. Se ninguém deu o lance, eu fico quieta. Por quê? Por que eu vou comprar por 10 se ela pode ir para 5? Uhum. Eu fico quietinha. Se alguém deu lance de 10,100, eu já começo a dar lance 10,200. Estou dando um exemplo. E aí vai até o meu limite que eu estou disposta a pagar naquela imóvel. Se ninguém deu lance em 10, 90% ninguém dá lance no primeiro leilão, vai para o segundo leilão, ela começa com 5. Aí geralmente que começa a briga, 5, 5,100, 5,200, daí vai. Aí começa... Mesmo que ela ultrapasse esses 10, que ela chegue a 20, ninguém arrisca pagar 10 o que você pode comprar por 5. Por isso que eu vejo bastante aí em leilões de urbanos, que eu recebo muito com material disso aí, eu vejo sempre o valor da avaliação, muito essa questão dos 60%. Sim. Porque isso é no caso que já foi o primeiro leilão ou não? É imediato? Não. É porque o pessoal, quando é caixa econômica, o pessoal faz já um marketing assim, compre por 60% a menos do valor de mercado. Já é uma questão de marketing. Esse valor de 60%, 80%, ele não é colocado no edital, não. O edital é assim, primeiro leilão, valor da avaliação, 10 milhões. Segundo leilão, valor 50% do valor da avaliação ou 60% do valor da avaliação começa em 6 milhões. Estou dando um exemplo e vai até infinito, né? Até que a gente está disposto a pagar. Só que geralmente eles fazem muito esse marketing para chamar a atenção. Compre um apartamento por 80% menor, 60% menos valor de mercado. Então, e quando não tem lance no segundo leilão? Não teve lance, ninguém comprou o oficial, né? O leiloeiro vai devolver isso para o juiz, falar que não houve licitantes, e eles vão resolver por que não houve. Às vezes o valor estava muito acima, às vezes realmente tem algum problema essa fazenda, aí vão marcar novos leilões até conseguir vender. E vai vender? Vai vender. Agora, sobre a pessoa que compra esses imóveis, né, e faz lá uma margem de lucro representativa, né? Que você mencionou a situação de ganhar 30 milhões em uma negociação. Sim. O imposto que se paga sobre isso é o que é os 15% sobre o lucro imobiliário, a mesma coisa. Aí vai entrar se a empresa, se a pessoa física, aí depende do comprador e da parte lá, mas você vai ter o lucro se você vender ela por aquele valor cheio, porque uma das coisas que eu gosto de falar também no leilão é essa. Nós temos um ativo, quando você compra em leilão, que ele tem uma liquidez muito boa. Porque eu compro uma fazenda por 10 milhões que vale 60. Quando eu vou pôr ela no mercado, aí vamos supor que eu gasto aí mais uns 5 arrumando ela, arrumando documentação, georreferenciamento, reserva, passo o batom ali, resolvo uns probleminhas que ela tem. No final das contas, de todos os custos que eu tive com ela saiu para mim a 15. Comprei por 15 e ela vale 50, 60. Já que eu sou investidor, e eu não quero ficar com o imóvel, eu quero ganhar sobre ele, eu já tenho uma condição de pôr ele abaixo do valor de mercado. Eu falo assim, olha, se eu vender por 50, eu já estou no lucro, olha o que eu estou ganhando. Então, isso faz com que eu giro mais rápido a venda, né? Você tem margem, né? Eu tenho margem para trabalhar. Diferente do cara que comprou ela por 40 e está vendendo ela por 50 anos depois, né? Então, uma das possibilidades de vender rápido é essa aí. Só que, às vezes, a fazenda é tão boa que o cliente decide até não vender. Eu tenho investidores que querem ficar com o imóvel e a maior parte que só quer investir para poder aumentar mesmo o valor, né? Render esse valor aí. Só que pode acontecer de falar assim, nossa, Deise, eu vou ficar com esse imóvel para mim, ele é bem localizado, eu tive uma proposta de um aluguel muito bom, resolvi ficar com o imóvel, acontece muito. E você já errou muito na compra que nem você estava mencionando aqui, agora há pouco você falou da situação de uma fazenda que pareceu cachoeira, que você não sabia que tinha, reserva de água e tudo mais.
Já aconteceu ao contrário? Você esperar muito e chegar lá ela ser decepcionante? Então, na verdade, eu sou bem desconfiada. Mineiro, eles falam que mineiro é desconfiado, né? Graças a Deus. Eu sou muito desconfiada e eu acho que sempre vai estar no pior cenário. Então, eu tenho muito receio de ficar floreando muito. Falo assim, olha, gente, vamos sempre trabalhar com o pior cenário. O que já aconteceu negativo em alguns processos é que a gente achou que ia demorar 6 meses para tomar posse e demoramos 2 anos. Né? Então, pode acontecer esse tempo, mas a gente não perdeu dinheiro. Só que pode acontecer que apareceu pessoas que alegaram que tinham direitos e isso acabou enrolando a nossa posse. Mas a vantagem é que nesses casos aí as fazendas também aumentaram muito de valor. Então, na época... Acabou havendo uma valorização. As terras do lado começaram a transformar de pecuária para agricultura. Então, a gente demorou um tempo maior para tomar posse, mas o valor da fazenda ficou lá em cima também. Então, num caso desse, por exemplo, você falou de 2 anos aí que você ficou numa briga para tentar tomar a posse. No caso de um parcelamento, você tem que ir pagando as parcelas ou você tem que ir pagando Tem normalmente? que honrar normalmente. Mesmo sem a posse? Mesmo sem a posse. Quem comprar a fazenda em leilão tem que saber que pode acontecer essa demora para tomar posse mesmo. Uhum. Isso aí, eu não engano o cliente, eu não vendo ilusões. Se a fazenda tiver numa situação dessa de posse, aliás, você esperando tomar posse, e vamos falar de um assunto que tá bem na moda aí, um sem terra invade a fazenda nesse meio tempo. De quem é a responsabilidade isso? De quem na verdade, quem tá na posse, quem é o devedor, né? Quem tá na posse. Só que eu não fico esperando, não. Eu também já entro como terceira interessada, alegando que não pode, já entro com as medidas todas que eu tenho direito. Eu questiono mesmo, eu tenho que proteger o bem do meu cliente, né? Tudo que for preciso ser feito nesse tempo, eu tenho que fazer. Então, assim, são coisas... Eu nem ligo pro cliente, eu já resolvo antes de falar com ele. Eu não espero aval de ninguém, não. Essa fazenda, esse negócio está sob a minha tutela e da minha equipe. Então, a gente já faz tudo que tem que ser feito rápido, pensando no que pode acontecer. Esses dias mesmo, num processo que a gente comprou, eu passei vários dias pensando o que esse pessoal pode fazer. Um negócio tão bom e a empresa muito forte, os advogados muito bons. Tudo que eu imaginei que eles já podiam fazer, eu já tomei as providências antes. Já precavendo tudo que pudesse acontecer. Sim. Então, você... mas, na verdade, a responsabilidade nesses 2 anos, como exemplo, nesses 2 anos que você ficou brigando pela posse, se apareceu qualquer situação, você tem que tomar a decisão ou não? Na verdade, a responsabilidade seria de quem está na posse, do devedor. Só que eu não vou arriscar. Porque, às vezes, ele tem até está de conluio com o invasor. Então, eu não arrisco mesmo, e eu sempre entro como terceira interessada e protegendo bem, falando para o juiz assim, olha, isso aqui eu tenho o direito de proteger, eu estou pagando, eu já comprei esse imóvel. Então, direito... Agora, é um trabalho muito minucioso, né? Tem que tomar cuidado. Eu falo que é um olho no peixe, um olho no gato, é um olho no dinheiro que está sendo depositado ali, um olho no imóvel o tempo todo vigiando, até que resolve, né? E é isso que é o legal... Porque, por isso que a gente saiu na frente, a nossa empresa conseguiu ganhar tanta credibilidade nesse mercado, porque ninguém fazia isso no Brasil. Não tem nenhuma empresa que faz isso. A sua empresa é a única? A única aqui do setor. Que trabalha para te ajudar. Você tem a XP que faz isso nos investimentos, mas você não tem ninguém que te ajuda nesse setor específico de compra de imóveis em leilão e que faz tudo para você. Você entra com o seu capital inicial e que nós fazemos tudo do início ao fim. Então, você não tem problema. E você ainda tem a tranquilidade de saber que eu não vou fazer nada errado, porque senão eu não vou ganhar dinheiro, eu também não vou ter lucro, né? A nossa empresa chama lucro. Tem que ter lucro para você e tem que ter lucro para mim. Claro. Então, nós vigiamos o tempo todo, não deixamos nada acontecer de errado. Então, é uma tranquilidade também para o cliente, né? Esses investidores, esses compradores que vêm te acompanhando aí, tem muita gente que quer ficar quietinho, né? Não quer aparecer. A maioria não gosta de aparecer, não. Né? Apesar que, assim, cidade pequena, todo mundo acaba ficando sabendo. Tal fazenda foi leilão, fulano comprou. Para mim é muito bom, porque eu falo que o marketing verdadeiro é esse. É você chegar e falar, eu comprei, ganhei dinheiro. Pode comprar. Esse é o marketing verdadeiro. Eu não acredito hoje em dia em terra de internet, Instagram, que todo mundo conta vida fake, né? Todo mundo é especialista em tudo. Eu falo que, para mim, ter o Instagram é bom para mostrar o meu trabalho, validar, mas o meu marketing mesmo é de quem ganhou dinheiro comigo. E que vira e fala assim, ó, eu comprei,
ganhei tanto, comprei por 10, valia 30 e fiz um excelente negócio. É esse que é o marketing verdadeiro, que a gente tem vários investidores que já fizeram isso. Agora, não é simples, né? A gente está vendo aqui, durante toda essa conversa, que você tem inúmeras situações que podem trazer complicação, né? Você tem que saber dos riscos que está correndo, e você tem a sua empresa hoje para minimizar tudo isso para o seu cliente. Mas, porque não existe negócio fácil, né? Acho que todo negócio é trabalhoso, mas pode ser muito lucrativo, pelo que eu estou vendo. Sim, sim. E o interessante é que quando você contrata a gente, você não vai ter problema. E se tiver problema, nós vamos resolver. Uhum. Você não vai, assim, é o que eu te falei, os riscos eles têm que ser mensurados antes de decidir comprar um imóvel. E você pode ter certeza, uma característica que eu tenho, eu não vendo ilusão. Eu falo para o meu cliente, olha, tem tal problema, pode acontecer de cancelar o leilão. Porém, eu já estou pensando nisso, eu já vou ficar tutelando o dinheiro que nós vamos depositar, porque se esse problema acontecer, a gente desiste do leilão e recebe o dinheiro de volta. Uhum. Então, por exemplo, essa fazenda das 240 famílias de assentados que tinha nessa fazenda, teve uma pessoa que decidiu comprar, porque era tão vantajoso, era uma fazenda maravilhosa, de um político que se envolveu em muitas corrupções, perdeu essa fazenda, aquelas fazendas de novela, e quando ele se envolveu em corrupção e tal, os assentados tomaram conta da fazenda. Só que ele nunca deixou essa fazenda sem processos judiciais. Então, existe ali há 14 anos processos judiciais. Então, juridicamente falando, esses assentados não têm direitos. Eles vão ser retirados de lá um dia. Como essa fazenda valia 100 e ela estava indo por 2 no leilão, teve uma pessoa que assumiu o risco. Falou assim, eu vou comprar por 2, vou brigar com esses assentados aí 10 anos, e no final eu vou ganhar muito dinheiro. Eu não entraria nesse negócio, vou ser muito sincera. Para mim é um desgaste muito grande, tirar 240 famílias, desalojar isso aí, já é uma questão que eu falo assim, não vale a briga, não vale o desgaste todo, e tem tanto negócio bom sem esse problema, para que eu vou colocar meu cliente nisso? Então, assim, eu falei pro meu cliente, olha, eu não entraria. Se o cliente fala, não, eu quero entrar, por conta e risco dele. Conta e risco dele. Eu falo assim, olha, se você estiver disposto a esperar 10 anos, eu não me oponho, e eu estou aqui para trabalhar e fazer meu trabalho no sentido de resolver esse problema aí. Mas ele tem que estar ciente que ele vai ter muitos percalços no caminho. Mas tem gente que gosta, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa mais sentimental. Já aconteceu de você comprar uma fazenda, aí o seu cliente comprar, etc., e você chegar lá, você vê a tristeza nos olhos de quem sai, isso deve ser uma situação complicada. Hein? Se eu te contar que eu comprei uma fazenda, e eu fui para tomar posse dessa fazenda, e eu procurei a pessoa que era o dono, né? Falei assim, eu vou lá arriscar ganhar um tiro, né? E o rapaz tinha uma fama, assim, que era meio perigoso e tal, viajei e fui até lá. Quando eu cheguei lá, eu já combinei, até uma delegada amiga minha da cidade, eu já liguei para ela e falei assim, olha, eu tô num negócio aqui complicado, eu vou fazer uma reunião com uma pessoa, e se você já fica na linha, se ele me matar, quiser me matar, eu te dou um. Aí chegamos para um café, para uma reunião, quando eu cheguei era uma pessoa tão maravilhosa, e esse senhor tinha entrado numa furada mesmo, ele tinha vendido essa fazenda para uma outra pessoa, prometeu limpar o nome dele, ele estava 26 anos com o nome sujo, só problema, esse senhor tinha sido vítima de um golpe mesmo. Eu cheguei nesse senhor, eu fiquei tão sentida com a história dele, eu falei, não, fica calmo, eu vou te ajudar. Eu liguei pro meu cliente falou assim, nossa, ela vai ganhar um tiro, né? Cheguei e falei, nossa, eu tô encantada, é uma pessoa boa, vamos ajudar essa pessoa? Vamos resolver um pouco? Nós já estamos ganhando muito dinheiro. No final, essa pessoa estava passando por um câncer, a gente ajudou ele, a família, resolvemos tudo, fizemos um acordo que foi excelente para ele, foi muito bom para o meu cliente, limpamos o nome dele no final, eu consegui negociar. Vocês compraram a fazenda? Compramos a fazenda, no final foi bom para todo mundo. Eu vi que ele não era uma pessoa mal, era uma pessoa realmente que tinha feito uma sucessão de negócios ruins e não tinha tido um bom advogado para ajudar. Ainda passando por um problema de família e problemas de saúde. E a gente ficou amigo, olha que coincidência. Isso já deve ter passado uns 6 anos, nós somos amigos até hoje. Então, acontece. Existem casos e casos. Mas deve dar um sentimento estranho, né? De chegar pra sim, tomar ainda mais posse. que eu trabalho muito para o produtor rural, né? O meu escritório de advocacia, que
próximo da Lucro, nós trabalhamos muito para produtor rural, e a minha paixão é o produtor rural, eu vim disso, minha família são de produtores rurais, eu também sou produtora, mas eu vou te falar, quando eu estudo o processo, você vê que tem muita gente que não se preocupa, tem gente que fala assim, ninguém toma minha fazenda não, eu não vou pagar essa dívida não, isso aí já caducou. Eu ouço isso demais, eu falo assim, moço, você vai perder sua fazenda no leilão, vamos negociar, meu cliente quer comprar, você vende, paga a dívida, ainda sai com valor bom ainda. Não, isso não vai não, ninguém toma terra de ninguém no Brasil, não. Eu falo, você tá mal assessorado. Infelizmente, tem muitos advogados que vendem ilusão para os clientes, sabe? Não, isso aqui você me paga 100 mil que eu dou um jeitinho. E cai a gente tem que ter inteligência para ouvir o que não é bom, né, também. E a gente tem que pensar, a gente estava falando até nos bastidores, antes da gente entrar aqui na gravação, que por vezes a pessoa tem uma questão de uma dívida rural e ela não vai atrás do especialista, ela pega o melhor advogado da cidade, que é especialista em criminal ou outra área, mas não é especialista nisso, né? E nós já falamos 2, 3 vezes aqui do Marcos Vinícius, que também tem esse trabalho, você faz esse trabalho, que é especializado nisso. Acho que a gente tem que abrir a cabeça do produtor rural, que existem advogados hoje especializados em trabalhar com dívidas rurais. Eu falo todo dia, se você tem um derrame, você vai num advogado, num médico especialista em coração, em coluna, um ortopedista? Não, você tem que ir no cara que entende da área, né? Um neurologista, um cirurgião. Você não pode nunca misturar. Então, na medicina, as pessoas já entenderam isso. Mas no direito, eu falo, hoje se eu tiver uma ação trabalhista, eu vou ter que contratar um colega bom na área. Previdenciário, eu vou contratar um colega. Criminal, eu tenho que saber que eu não entendo daquela área, mas no interior, principalmente, as pessoas ainda vão no advogado mais renomado, mas às vezes ele é renomado na parte criminal. Nossa, mas fulano tirou tal pessoa da cadeia. Mas ele não entende nada de crédito rural. E eu vou te falar, são 15 anos estudando essa área. Eu já fiz muitos cursos, eu vim para São Paulo inúmeras vezes fazer cursos e trocando figurinha e vendo. Todo dia eu descubro coisas novas. Esses dias mesmo eu fui tomar um café com o Marcos Vinícius, a gente batendo papo. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto isso. Ele falou, não, tal, aconteceu tal na Bahia. E a gente começou a trocar figurinha. 15 anos a gente estudando, mexendo só nessa área. Tinha coisas que eu não sabia. Como você me falou agora da matrícula de segundo andar, não sabia que tinha. Eu também não, eu descobri, tomei um susto. E lá na Bahia é normal para eles. Eles estão acostumados. Infelizmente, teve muitos cartórios que começaram a vender matrículas. Aquela região do Pará também tem muita questão ali de grileiros e fazenda sem documento. Isso aí nem vai a leilão, né? Vai. E como é que funciona aquelas fazendas que tem 2, 3 escrituras remontadas ali? Qual é a garantia que tem para comprar? Nenhuma. Por isso que você tem que ter uma boa assessoria. Às vezes, por exemplo, acontece, onde é o risco. Você compra a fazenda, pega a escritura, né? Transfere a escritura para o seu nome, a matrícula, consegue uma ação de missão na posse, quer dizer, o juiz já lavou as mãos. Aí você chega lá e descobre que não existe a fazenda, ou que a fazenda é de outra pessoa. Por isso que a assessoria na área é tão importante, e não só a jurídica. A técnica também, de ir lá ver a área, de contratar um agrimensor para ver no INCRA se não tem um gel de uma outra pessoa naquela área. Então, assim, a minha parceria hoje com pessoas, agrimensores, engenheiros da região, e eu sou descarada mesmo, eu ligo para todos os corretores e falo, você conhece tal fazenda? Conheço, mas essa fazenda é do Joaquim. Eu falo, não, mas ela está aqui na escritura do Manuel. Aí ele, não, aí eu começo a ligar para um, enquanto eu não descubro a real situação, eu não decido comprar. Então, hoje eu tenho agrimensores e corretores como parceiros, mesmo porque eles querem, depois que eu indico o trabalho, eu já faço ali, olha, você me ajuda a comprar que o meu cliente vai vender. Então, na hora de vender, eu já ponho na sua mão para legalizar a parte ali de escritura e a parte de venda. Então, a gente já tem essa parceria aí, até convido quem for agrimensor e corretor, entre em contato com a gente, vamos fazer parceria. Porque é muito importante para você saber a real história. E o cara ali da região, ele sabe tudo, quem comprou, quem vendeu, o que planta, quantas cabeças de boi que tá lá, se tem invasores. Então, agora, eu vejo que você entende muito do agronegócio. Você contou lá no começo da nossa entrevista que você nasceu na roça, como a gente diz. E no momento que a gente fala muito aí sobre o empoderamento da mulher e tal, como é que é para uma mulher andar nesse meio todo, cheio de brigas e disputas, com o pé na terra lá?
Pois é, várias pessoas falam para mim assim, nossa, mas não deve ser fácil ser mulher nesse meio. Tirando que a gente tem que fazer uma ginástica entre tomar conta de casa, de filhos, que essas funções não tiraram da gente, né? Deram muito trabalho, mas não tirou. Então, assim, eu tô aqui, mas eu tô de olho nos meus 3 filhos. A minha filha no Canadá, estudando, os outros 2 lá na minha casa, então eu tenho que ficar administrando isso aí tudo, né? O gás que acaba, a gente tem que resolver. Então, tirando essa ginástica que é um desafio, a parte técnica eu nunca tive problema nenhum em ser mulher. Eu vou te falar que eu acho que para mim é melhor ser mulher. Eu não teria conseguido ter tanto sucesso se eu fosse homem. Porque a mulher, ela é muito mais minuciosa do que o homem. O homem vê geral. Eu fico de olho, a gente tem uma intuição absurda. Eu falo, não, peraí que eu tô de olho num negócio aqui. E na hora de conversar também, muitos casos que eu vou tomar posse, quando a gente é mulher, o cara pelo menos fala, não, peraí que eu não vou dar um tiro de uma vez não, deixa eu conversar com ela primeiro. Mas assim, tem isso mesmo. Então, vai conversar com o juiz, a gente tem mais jeitinho, o homem às vezes já chega em, porque a lei tal, o artigo tal fala isso, não sei, eu já chego com o meu jeitinho e falo assim, olha doutor, eu preciso de resolver isso aqui, como que nós vamos resolver? Então, eu acho que ser mulher não tem todo esse problema que as pessoas falam, não. Eu tenho muito orgulho de estar na área, de ser mulher, e quero muito continuar trabalhando, que a minha filha também entre nessa área, e acho que várias mulheres que poderiam estar no agro não estão por causa desse mito de que o agro não aceita. Uma das minhas melhores amigas. Eu acho que é um mito real isso aí que as pessoas falam. Né? Eu tenho uma amiga minha melhor amiga mesmo, ela pega um bezerro, levanta, ela nasceu na roça, na fazenda, ela e a mãe administram uma fazenda muito grande, com assim, uma performance maravilhosa, alta performance na administração e 2 mulheres na gestão. E eu tenho uma outra amiga minha mesmo hoje, que é gestora de um dos maiores grupos do agronegócio do Brasil, danadinha, e assim, são mulheres que fazem história e que não deixa a peteca cair, não. E não fica por baixo de nenhum homem. Tenho certeza disso. Sim. Agora é o seguinte, se tem alguém aí que está assistindo agora o Agro 360, tem um dinheiro para investir, tem medo de arriscar em leilões, como que faz para te achar, para te encontrar? Então, pode... A coisa, o momento só complementando o comentário. Tem medo, mas tem vontade, né? Sim. Todo mundo tem. Quem não quer comprar por 10 o que vale 100? Ou pela metade do preço que seja. Todo mundo tem vontade. Realmente é uma área que as pessoas querem, tem esse receio, mas eu acho que está correto mesmo ter o receio. Não incentivo ninguém a comprar por conta própria, a não ser que já tenha realmente conhecimento. Nossa empresa hoje, ela está sediada em Paracatu. Eu tenho clientes no Brasil todo, até agora estou com alguns do exterior, e investidores, né? Nós estamos hoje com 200 investidores. Nossa meta é chegar em 2.000 investidores. 2.000? E assim, cadastrar no Clube Lucro. A gente criou um clube que a pessoa cadastra e ela faz uma ficha falando até quanto que ela tem interesse de investir e a região que ela tem interesse. Se é imóvel rural, se é imóvel comercial. Você trabalha com imóvel urbano também? Sim, e até nosso foco é fazenda, mas aparece tanta coisa boa que a gente não aguenta. Na hora que você vai garimpando ali, começa a aparecer. Começa a aparecer uns diamantes ali, eu falo, a gente não, é um chibiozinho, mas não pode ir embora. Então acaba, e também eu acho interessante o investidor começar com pequeno. Às vezes ele começa ali com uma casa, compra um terrenozinho, ganha dinheiro, entende como que funciona o negócio, vê que tem ali aqueles probleminhas, mas no final resolve e ele ganha muito dinheiro, aí ele empolga e já quer comprar fazenda. E eu também tenho que ter investidor de todos os nichos, né? Não só de fazendas, né? Porque uma pessoa que compra uma fazenda de 30 milhões, 40 milhões, não é todo dia. Agora, casas de 100 mil, 200 mil, toda hora tem investidor querendo. Lotes, imóveis comerciais, um negócio muito bom na área de leilão são aqueles imóveis no centro da cidade que nunca estão à venda. E às vezes foi de uma empresa que faliu, que passou para outra e acaba indo aquele posto de gasolina no centro de São Paulo. Quando que existe um imóvel desse, um terreno desse? Uhum. Então, depois de às vezes 20 anos de processo, esse imóvel acaba indo a leilão. Então eu acabo ficando de olho. Eu tenho investidores hoje do ramo de construção, né, empreendedores na área de loteamentos e tal, então também a gente acaba passando imóveis para eles. Mas voltando,
nos achar lá pelo nosso site, www.lucroagroinvestimentos.com.br. Lucro Agroinvestimentos. Isso, agroinvestimentos, todo mundo fala, por que agroinvestimentos? Que palavra é essa? Foi uma palavra que eu criei, porque quando eu fui criar a empresa, o pessoal, lucro, investimentos, eu falei, não, mas isso está parecendo XP, bolsa de alguma coisa remetendo à bolsa de valores. Eu falei, e hoje o agro, ele tem uns investimentos próprios. Aí, mas não existe um termo. Eu falei, não seja por isso, a gente cria um termo. Aí eu criei uma palavra agroinvestimentos junto, para poder falar de investimentos do agro, que eu acho que vai até pegar essa palavra. Eu acho que eu vou patentear ela. Mas, porque realmente do mesmo jeito que o Nassim Taleb criou o termo antifrágil, né? Eu acho que agora também a gente tem direito de criar termos aí e palavras. Então, tem o Instagram. O nosso Instagram também é o Lucro Agroinvestimentos. O meu Instagram é Deise Amaral, emendado L de lucro. E tem o nosso telefone também, que depois eu posso deixar para vocês. Já vai colocar no rodapé aqui para quem quiser entrar em contato. E eu falo que você não precisa entrar em contato e comprar. Você pode cadastrar no clube, receber em primeira mão aqueles imóveis e ir sonhando ali, olhando, e depois ir entendendo. E paquerando, né? Paquerando, entendendo como que é feito o nosso trabalho. Depois de um tempo você vai vendo que realmente é um negócio bom, você vai entendendo o tipo de negócio e com certeza depois que compra imóvel em leilão, nunca mais compra imóvel numa negociação convencional, porque é muito bom mesmo, ganha muito dinheiro e eu lembro que eu ouvi meu avô falando isso, eu devia ter 5 anos de idade. Meu avô falou assim, minha filha, ganhar dinheiro no cabo da enxada dói demais, é melhor vendendo vaca. Comprando uma vaca que está prenha, esperar o bezerrinho nascer e vender 2, porque ganhar um dinheirinho desse dá muito calo na mão, ainda brincou assim. Eu comecei a entender como que é esse ganhar dinheiro com a negociação. E nada mais é isso aí, comprar imóvel em leilão é pegar 100 e fazer 1000, unicamente usando a inteligência. Exatamente. É isso aí. Olha, Deise, você tem uma história maravilhosa. Eu fiquei encantado com essa história aí de uma menina que aprendeu na negociação, como você acabou de mencionar nesse exemplo aí da vaca, se tornar hoje talvez uma das maiores negociadoras de fazendas do Brasil, pode ser, hein? Quero ser. Eu comecei a trabalhar com 8 anos vendendo banana do meu avô. Então, eu acho que eu comecei cedo. Eu tô com 37, vou fazer 38. Então, são 30 anos de negociação. Olha aí. É verdade, são 3 décadas negociando. Então, eu já tô aprendendo muita coisa aí. Se Deus quiser, vamos chegar ao ponto. Eu quero ser a mulher que mais compra fazendas em leilão do Brasil. Olha aí, parabéns. É minha meta. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você pelo apoio, pela oportunidade de participar de tudo aqui. E vamos fazer negócio, você também vai virar meu investidor. Vamos. Preciso ganhar o dinheiro primeiro. Mas vou cadastrar no clube. Sim, vamos sonhando. É isso aí. Hoje no Agro 360 conversei com Deise Amaral, ela que é a proprietária da empresa Lucro Agroinvestimentos, que fala sobre leilões de fazendas. Semana que vem tem mais um Agro 360 para você. Obrigado e até lá.